Bem-vindo ao canal Hoje no Mundo Católico. Salve Maria! Neste vídeo, vamos explorar a inspiradora história dos santos mártires Pedro, André, Paulo e Dionísia, que sofreram o martírio em Lampsaco, no Helesponto, na atual Turquia, durante o século III. Suas vidas e sacrifícios são um testemunho eterno de coragem, fé e dedicação a Cristo, oferecendo-nos um poderoso exemplo de como viver e morrer pela fé. Lampsaco, situada no Helesponto, era uma cidade importante na antiga Ásia Menor. Durante o século III, o Império Romano estava profundamente envolvido em perseguições contra os cristãos, especialmente sob os imperadores Décio e Valeriano. A prática do cristianismo era considerada subversiva e contrária aos costumes e à religião do Estado romano, levando muitos cristãos a enfrentar severas punições por se recusarem a adorar os deuses romanos e a renunciar a Cristo. Pedro, André, Paulo e Dionísia eram cristãos devotos que viviam em Lampsaco. Cada um deles havia abraçado a fé cristã e vivia de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Em um tempo de grande perigo para os seguidores de Cristo, esses santos se destacaram por sua fé inabalável e coragem diante da perseguição. Pedro e André, possivelmente irmãos como os apóstolos homônimos, eram conhecidos por sua fervorosa dedicação à pregação do Evangelho. Eles trabalhavam incansavelmente para espalhar a mensagem de Cristo, mesmo sabendo que isso poderia levar à sua prisão e morte. Paulo, compartilhando o nome com o grande apóstolo Paulo de Tarso, também se destacou por seu zelo missionário e sua determinação em converter pagãos ao cristianismo. Dionísia, uma cristã de notável devoção e força, era uma mulher de grande fé que apoiava os trabalhos de evangelização de Pedro, André e Paulo. Ela não apenas encorajava seus irmãos na fé, mas também estava disposta a enfrentar o martírio ao lado deles. As autoridades romanas, cientes da crescente influência do cristianismo em Lampsaco, decidiram reprimir essa nova fé para manter a ordem e a lealdade ao império. Pedro, André, Paulo e Dionísia foram presos e levados diante dos magistrados romanos. Eles foram acusados de desobedecer às leis do império e de recusar-se a adorar os deuses romanos. Diante das autoridades, os 4 cristãos foram instados a renunciar à sua fé e a fazer sacrifícios aos deuses pagãos. Pedro, falando em nome do grupo, afirmou a sua fé em Cristo e recusou-se firmemente a adorar qualquer outro deus. André, Paulo e Dionísia seguiram seu exemplo, declarando sua lealdade a Cristo, mesmo sabendo das terríveis consequências que enfrentariam. Os magistrados, enfurecidos com a recusa dos 4 cristãos, ordenaram que eles fossem torturados para quebrar sua vontade. Pedro e André foram submetidos a cruéis açoites, enquanto Paulo e Dionísia foram espancados brutalmente. No entanto, nenhum deles vacilou em sua fé. Durante suas torturas, continuaram a orar e a louvar a Deus, mostrando uma força espiritual que impressionou até mesmo alguns de seus algozes. Depois de suportarem terríveis sofrimentos, Pedro, André, Paulo e Dionísia foram condenados à morte. A tradição relata que Pedro e André foram crucificados, seguindo o exemplo do apóstolo Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por não se considerar digno de morrer da mesma maneira que Jesus. Paulo e Dionísia foram decapitados, encerrando suas vidas terrenas com a coroa do martírio. A história de Pedro, André, Paulo e Dionísia rapidamente se espalhou entre os cristãos, inspirando muitos a fortalecer sua fé e a permanecer firmes diante das perseguições. Seus sacrifícios não foram em vão, ao contrário, eles se tornaram símbolos de coragem e devoção, lembrados e venerados até os dias de hoje. A vida e o martírio desses santos nos ensinam a importância da fidelidade a Cristo, mesmo diante das mais severas adversidades. Eles nos mostram que a verdadeira fé é inabalável e que o amor a Deus deve superar qualquer medo ou sofrimento. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Hoje no Mundo Católico para mais vídeos sobre a história e os santos da nossa Santa Igreja Católica. Que os santos mártires Pedro, André, Paulo e Dionísia intercedam por nós e nos fortaleçam em nossa fé. Salve Maria!